Bom, é isso aí. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Bruno Goulart. Considere aí se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Eu aqui vou falar um pouco aí da minha opinião, vou tecer aqui meus comentários, né, sobre essa partida, essa péssima partida do Flamengo pela Copa Libertadores da América. E para mim tem um único culpado. Eu acho que vocês vão concordar aí, que foi o técnico Tite, né? Escalou muito mal o time totalmente espaçado em campo. É uma partida muito abaixo de vários jogadores do Flamengo, mas eu acho que o principal culpado aí, sem dúvidas, foi o técnico Tite. Inclusive, deixa aí nos comentários aí a sua opinião sobre o técnico Tite aqui embaixo aí nos comentários aí, campo aberto aí para vocês tecerem as suas opiniões sobre a apresentação do Flamengo e principalmente sobre o técnico Tite. Vou mudar aqui a câmera. Vamos lá. O Flamengo entrou em campo, né? O Flamengo entrou em campo ali tentando fazer uma abafa para cima da equipe do Peñarol, mas jogando muito mal já desde o início do jogo. Os jogadores muito afastados no meio de campo. Se você tem essa escalação que o Tite colocou e não existe proximidade entre os jogadores, fica muito difícil das jogadas fluírem, né, galera? Dela Cruz muito mal na partida, o Arrascaeta muito apagado. No primeiro tempo, ele até apareceu ali no final do primeiro tempo, o Arrascaeta, mas na maior parte do jogo foi um jogador apagado durante a partida toda. O primeiro erro aí da escalação, o primeiro grande erro, na minha opinião, foi a falta do Léo Ortiz, né? De não ter entrado com o Léo Ortiz de titular e ter colocado o Pulgar de titular. O Léo Ortiz, que vinha fazendo grandes partidas com a camisa do Flamengo, vinha fazendo excelentes jogos, é um jogador que quebra linhas do adversário com os seus passes, e esse jogo precisava de um jogador desse. A gente sabe que o Pulgar ultimamente não vem jogando um bom futebol. Ele é um jogador de qualidade, mas ultimamente não vem jogando um bom futebol e não merecia ser titular na vaga do Léo Ortiz. Na verdade, o Tite colocou ali o Léo Ortiz e o Pulgar, colocando o Dela Cruz. Ele entendeu que o Léo Ortiz estava brigando na posição com o Dela Cruz, mas na minha opinião, para este jogo não era necessário acontecer isso. Era o quê? Era você poderia até entrar com o Dela Cruz, porque antes do jogo parecia sim uma boa opção. Porém, a gente não está lá no dia a dia dos treinamentos para saber como é que estava a condição física, se o jogador estava jogando bem e tal. E o jogador não contribuiu em quase nada em campo. Então, o Dela Cruz, na entrada do Dela Cruz, ele acabou sacando o Léo Ortiz. Mas, na minha opinião, o jogador que deveria ter sido sacado seria o Eric Pulgar. Por quê? Porque o Léo Ortiz ele tem um excelente passe e está muito bem. É um jogador que não merecia de maneira nenhuma sentar no banco. E não foi isso que se viu, né? Inclusive, logo no começo do jogo, aos 13 minutos... uma jogada no ataque do Flamengo, o Eric Pulgar, ele erra um passe, a bola meio que vem de rebote, ele vai fazer o passe de primeira, bate na zaga e aí gera um contra-ataque, não é? Gera um contra-ataque para a equipe do Peñarol e um contra-ataque de Almanac, né, galera? Um contra-ataque perfeito da equipe do Peñarol, porém, poderia ter sido evitado. Quando o Léo Fernandes, que eu já falei aqui, eu falei ontem, né, nos meus comentários, eu mostrei aí os destaques da equipe do Peñarol, eu falei do Léo Fernandes, falei do Maxi Silveira, que foram dois jogadores que foram fundamentais aí nesse contra-ataque, dois jogadores que participaram efetivamente na jogada do gol. E aí quando o Léo Fernandes recebe a bola, ele vai para cima do Fabrício Bruno e faz o que quer para cima do Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno poderia ter matado a jogada ali. Foi algo que parece que o Flamengo não aprendeu com o jogo passado, com o jogo contra o Vasco, que acabou tomando um gol de contra-ataque no final do jogo. E o Flamengo comete esse erro que eu também pontuei lá no jogo contra o Vasco, no pós-jogo. São momentos cruciais da partida que o Flamengo vem vacilando, não é de hoje. Inícios de jogos e fins de jogos. Desta vez foi no início do jogo. O Flamengo cometeu um grande erro
deixou a equipe do Peñarol ter esse contra-ataque. Na minha opinião, 2 jogadores erraram bastante aí, que foi o Pulgar, com um passe errado, e o Fabrício Bruno, que poderia ter feito o bote correto para cima do Léo Fernandes, não fez, foi driblado, ele cruza a bola na área, o Maxi Rodrigues cabeceia para o meio, e o Cabreira acaba fazendo o gol, sem chance nenhuma para o Rossi defender, a bola bate na trave e entra. E aí, também tenho que pontuar aqui que, apesar do erro do passe do Eric Pulgar, galera, não tem cabimento você errar um passe no último terço de ataque e a equipe não ter condições de defender um contra-ataque no início do jogo. Nós estamos falando de uma bola que foi perdida no último terço de ataque, galera. Na grande área, praticamente. O Eric Pulgar faz o passe, perde a bola e aí toma um contra-ataque. Será que não dava para parar esse contra-ataque? Eu acho assim, a minha opinião é que com certeza houve uma falha sim do Eric Pulgar, mas não é para condenar o cara porque é uma bola que foi perdida no momento de ataque, lá no último terço de ataque. Eu acho que se a equipe está bem postada em campo, ela não toma esse tipo de gol, e principalmente no início do jogo. E aí vamos para as atuações, né, galera, do Flamengo. Já falei aí do técnico Tite, na minha opinião, o time muito espaçado, né, durante toda a partida, muito espaçado, os jogadores com esse sistema de meio de campo, né, que você tem vários jogadores de meio de campo, Pulgar, De La Cruz, o Arrascaeta, tem jogadores que gostam do passe e tal, você tem, e o Gerson também, né, vamos lembrar também do Gerson, que na minha opinião foi um dos poucos jogadores aí que se salvaram em campo, né, que ainda brigou até o fim, lutou e tal, mas que quando você não tem aproximação no meio de campo, você acaba, não gosto nem de usar essa palavra, acaba matando os jogadores, né? Mas acaba tirando ali a qualidade melhor que é o passe dos jogadores. Se você tem um time muito espaçado e um time todo bagunçado, assim, eu até estava pensando aqui e a equipe do Flamengo hoje, ela parecia uma equipe que não tinha entrosamento nenhum. Aquelas equipes, vocês que são mais das antigas aí, como eu aí, o Flamengo do começo aí dos anos 2000, trocava o time todinho no começo do ano e aí tinha que se entrosar todo mundo de novo. Pronto, parecia o Flamengo hoje. Time totalmente desentrosado, os jogadores parece que não se conhecem em campo, bem estranho, mas a gente sabe que é o quê? É um fruto de um péssimo trabalho do técnico Tite. Isso aí é consequência de um péssimo trabalho. A gente tá aqui no mês de setembro, no final da temporada praticamente, no momento decisivo de temporada, e os jogadores parece que não se conhecem em campo. Isso é muito do trabalho do treinador. Uma equipe que muito abaixo do esperado. E aí o jogo se desenrolou, né, galera? A grande falha aí, na minha opinião, primeiramente foi o Léo Ortiz não entrar e aí desenrolou tudo isso, né? E, por exemplo, o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata é um jogador que joga pelo lado direito. E o Tite escalou ele mais uma vez pelo lado esquerdo. Você limita bastante as características do jogador. Ele não é esse jogador de fazer o drible e cortar para ir para a profundidade. Não, ele é o jogador que faz o drible e corta para dentro, buscando a grande área, buscando a área e não indo para a linha de fundo. Então, aí você já elimina mais um jogador, colocando vários jogadores fora de posição, como também foi no segundo tempo. Mas enfim, deixa eu falar um pouquinho aí que foi o primeiro tempo, né, galera? O primeiro tempo o Flamengo toma um gol aos 13 minutos, com esse contra-ataque que a gente já falou aqui. E aí, lá no final do jogo, o Arrascaeta decide jogar um pouquinho de bola e ele faz um excelente cruzamento na cabeça do Bruno Henrique, lá aos 37 minutos, um cruzamento perfeito. E aí o Bruno Henrique ele não conseguiu tirar do goleiro, né? Ele não conseguiu fazer aquele movimento de cabeça de tirar do goleiro e buscar o gol, né?
A bola foi reta, né? Facilitou a defesa do goleiro, mas também foi uma grande defesa do goleiro, o Aguerre, né? O goleiro do Peñarol. E aí, a equipe do Flamengo teve poucas oportunidades durante o primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo, né? O Tite troca, faz apenas uma substituição, que foi a substituição do Varela pelo Wesley. O Varela realmente, no lance do gol, ele não conseguiu acompanhar, né, o Cabreira, que acabou ficando sozinho na área para fazer o gol. E o Wesley também tem essa questão que é um jogador mais agudo. O Wesley é mais defensivo. O Tite tentou ampliar, né, alargar o campo, né, colocando o Wesley para ele dar essa profundidade no lado direito que não se viu no primeiro tempo. E aí, né, o Flamengo depois entrou ali o Carlinhos e o Ayrton Lucas, saindo o Alexandro. O Alexandro você via já no começo do jogo que ele estava bastante cansado, né, galera? Eu vi que nas primeiras jogadas lá do Flamengo, quando ele ia pegar a bola, que a câmera focava no Alexandro, ele estava lá puxando o ar, né? Puxando o ar. Parecia um jogador bastante cansado. E eu não sei se dá para detectar, mas com certeza dá para detectar que o jogador não estava assim 100% se sentindo bem, né? Mas eu também não, essa questão do Alexandre eu não vou culpar o técnico, mas era uma coisa a ser observada, que o jogador parecia, né, bastante cansado ali nas suas movimentações quando ele ia, principalmente para o ataque, né? Ele ficava puxando o ar. Mas eu acho que começar com o Alexandre foi acertado, tá certo? Não vou colocar essa culpa aí no técnico Tite, apesar de que eu acho que errou aí 90%, né, do que foi no jogo de hoje, né? Principalmente quando você coloca uma equipe da maneira que ele colocou e não tem nenhuma jogada pelo meio de campo. E aí entrou o Carlinhos e o Ayrton Lucas, né? O Ayrton Lucas, ele entrou até bem, né? Fez algumas jogadas pelo lado esquerdo. O Ayrton Lucas faz uma boa jogada ali aos 26 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. Ele faz uma jogada que ele vai cruzar e o Carlinhos ele mostra que não tem qualidade nenhuma para jogar no Flamengo. Porque ao invés do Carlinhos ficar posicionado no centro da área, ele é um jogador de 1,98 m, ele não tinha necessidade nenhuma de fechar no primeiro pau. E a bola passou por cima dele. Ele posicionou-se totalmente errado. Foi um jogador que foi praticamente nulo na partida para o Flamengo. Se posicionando muito mal, tomando decisões erradas e não contribuiu em nada para a equipe, o Carlinhos. E aí também teve uma outra jogada com o Carlinhos, eu acho que foi mais ou menos aos 33 minutos do segundo tempo. O Léo Ortiz acha um excelente passe para o Arrascaeta no meio de campo. O Arrascaeta recebe em boas condições e aí ele vai fazer a movimentação para tocar a bola para o Carlinhos. E o Carlinhos, que não tem... O cara não tem experiência, cara. Não é jogador para vestir a camisa do Flamengo. Ele vai e se coloca em posição de impedimento e não dá sequência da jogada, né? Não dá para contar com esse jogador. É um jogador que não tem nível para jogar no Flamengo, infelizmente, né? Foi uma aposta da diretoria, eu não vou culpar aqui a diretoria por uma aposta, mas a partir do momento que ele está ali no elenco e pode ser utilizado, e você tem um técnico que pode observar se o jogador tem qualidade ou não, e você coloca em campo, aí a culpa é do treinador. Não é possível que não exista outros jogadores que possam fazer essa função aí, por exemplo, na base do Flamengo, né? Já que na Libertadores eles inscrevem 50 jogadores desde a época lá, né, da pandemia. Você tem aí também outros jogadores inscritos, mas eu não sei, é um jogador que não dá para contar. Você poderia até colocar outros jogadores em outras posições e podia até manter o Bruno Henrique, sei lá. Apesar de que o Bruno Henrique até melhorou quando foi pro lado esquerdo. Mas, enfim, Carlinhos é um jogador que não dá para contar, galera. E, infelizmente, o Gabigol também parece que está se encerrando o seu ciclo aqui com a camisa rubro-negra. E o esquema do técnico Tite não favorece o jogador de jeito nenhum.
E aí, né, seguiu-se o jogo, o Flamengo não criou mais nenhuma outra chance de gol. Foram pouquíssimas chances durante todo o jogo e no segundo tempo foi pior ainda. Os jogadores assim que foram destaques negativos para mim foi Dela Cruz, que foi bastante sumido no jogo, Arrascaeta também bastante sumido no jogo, e principalmente o Fabrício Bruno, que errou praticamente tudo que tentou. Tinha jogada, por exemplo, lá no segundo tempo, lá nos 30 e tantos minutos, perto dos 40 minutos do segundo tempo. Ele virou lateral direito, né? Não sei que estratégia é essa do técnico Tite, de colocar um zagueiro para virar lateral direito para ficar cruzando bola na área. E também teve uma jogada que vocês vão se lembrar aí, também perto dos 40 minutos, que o Fabrício Bruno, o Alcaraz está do lado dele, apesar de que o Alcaraz também entrou péssimo em campo, não jogou nada, errou tudo. Passe simples ele errou. Mas tem uma jogada que eu vou me lembrar aqui, que o Alcaraz está pedindo a bola no meio de campo e o Fabrício Bruno tenta dar um daqueles lançamentos. Parece que ele se sente o Beckenbauer, o grande, o maior zagueiro de todos os tempos, e lança uma bola para Bruno Henrique, e Bruno Henrique está impedido. Nem a capacidade de enxergar que o jogador está impedido ele tem, né? Então, enfim, galera, é um sentimento aí de que tudo é errado, né, no Flamengo. Tudo errado, começando pela diretoria, né, que fez essas escolhas. Escolheu o técnico Tite, né, para ser o comandante da equipe rubro-negra. E também esses jogadores aí, como por exemplo o Carlinhos, que não deu certo. É um jogador que a gente não pode contar. Infelizmente veio a lesão do Pedro, que era inesperada. Mas se você tem um clube, se você tem uma diretoria capacitada, você tem que estar preparado para tudo, cara. E você tinha que ter um reserva à altura do Pedro para que quando surgisse esse momento, você tivesse esse jogador. E o técnico Tite, a comissão técnica, né? A comissão técnica do Flamengo, péssima comissão técnica. Os jogadores, todos os jogos, o Flamengo com problemas físicos nos jogadores. Os jogadores não aguentam correr os 90 minutos. Parece que os jogadores correm errado em campo. Então, fica aí esse sentimento aí de que o trabalho do técnico Tite é um péssimo trabalho até o momento. Apesar de que o Flamengo tá, né, nessa posição aí tá vivo na Libertadores, na Copa do Brasil, tá em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, mas é muito aquém em termos de performance aquilo que se espera de um clube como o Flamengo. O Flamengo que tem um faturamento acima de 1 bilhão, né? 1 bilhão e 300 milhões. Foi agora na janela de transferências aí e gastou rapidinho mais de 200 milhões de reais. Então é uma equipe que deveria estar jogando muito mais, deveria estar performando muito melhor. E mesmo assim eu vejo no técnico Tite, né, que mesmo ele sendo esse sistema mais defensivo, esse sistema que o time não joga para frente, mesmo nesse sistema dele ele vem falhando, não vem conseguindo dar sustentação defensiva para a equipe do Flamengo. Bom, então é isso, galera. Se você por acaso chegou até aqui, né, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Saudações rubro-negras e até mais.